Oh, salut, ça va bien? Excellent. Je m'appelle Abed e je suis le professeur de français. Pessoal, hoje é a segunda parte da aula sobre le passé composé. Para as pessoas que não assistiram à primeira aula, por favor, olha aqui embaixo, passé composé aula 1, assista aquela aula, porque a aula de hoje é a segunda parte, tá bom? É a continuação sobre le passé composé. Muito bem, na aula passada a gente aprendeu que le passé composé é o equivalente ao pretérito perfeito em português. Isso foi a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente aprendeu na aula passada é que para conjugar qualquer verbo no passado em francês, a gente vai precisar de duas coisas. De um auxiliar, que pode ser o verbo avoir ou être. Avoir significa ter. E être significa ser ou estar, mais o particípio passado daquele verbo que você quer conjugar ele no passado. E a gente também aprendeu que mais de 90% dos verbos em francês se conjugam no passado utilizando o auxiliar ter, certo? Em francês, avoir. E eu deixei para a aula de hoje para a gente aprender um número limitado de verbos que, para ser conjugados no passado, esses verbos usam o auxiliar être. É o que vamos ver nessa aula de hoje. Vamos lá? Muito bem! Quais verbos que precisam do auxiliar être para ser conjugados no passado? Eu gosto muito de apresentar isso através de uma casa. Vamos olhar essa casa aqui que resume os principais verbos que usam être para ser conjugados no passado. Observa só essa casa. Essa casa aqui se chama la maison d'être, literalmente a casa de estar. Quer dizer, os verbos que estão dentro dessa casa são os verbos que usam o auxiliar être para ser conjugados no passado. Qualquer verbo que não fizer parte dessa lista usará o verbo avoir. Lembrando que o avoir é utilizado para mais de 90% dos verbos. Muito bem, vamos imaginar o seguinte, essa casa pertence ao teu pai, certo? E você decidiu ir visitar teu pai. Muito bem. Aí você começou a venir, certo? Venir significa vir. E você foi aller. Aller significa ir. E você foi, você chegou. Arriver. Arriver significa chegar. Ao chegar na casa, você vai entrar. Entrer. Entrer significa entrar. Se você entrou lá, o que você viu dentro não te agradou, você vai sair, sortir. Muito bem. Esses são os verbos que vão usar o auxiliar être para ser conjugados no passado. Você vai sair. Mas imaginamos que você não saiu, você ficou lá dentro de casa. Então você se sentou, né? Você ficou. Rester. Rester significa ficar. Só que quando você era criança, você imaginava um dia crescer e se tornar alguém. Então, devenir. Devenir significa tornar-se, certo? O verbo tornar-se também usa o être para ser conjugado no passado. Muito bem, você ficou na casa do teu pai e de repente viu uma escada. Opa, deu vontade de subir. Aí você começou a subir a escada. Então, subir é monter. Monter significa subir. Só que se você subir lá, não viu nada de interessante, você vai descer. Descendre, certo? Descendre significa descer. Imaginamos que você subiu lá, se empolgou e você não prestou atenção. Caiu, tombei. Tomber significa cair. Só que, meu amigo, minha amiga, se você cair, se você não tiver muita sorte, o que vai acontecer? Você vai morrer, morrer, certo? Morrer significa morrer. Ou décéder. Décéder significa falecer. Só que todo mundo, antes de falecer, nasceu, naître. Muito bem, você ficou na casa do teu pai, tu gostou e tu começou a passear dentro de casa. E ao passear, você passou pela tua irmã. Passer também é um verbo que usa être para ser conjugado no passado. Só que imaginamos que você mudou de ideia.
Ah, tu quer ir embora dessa casa? Partir. Partir também é um verbo que usa être para ser conjugado. Só que ao decidir partir, você ama tanto teu pai, tu falou, não, ele não é tão perfeito, mas eu vou voltar mesmo assim mesmo. Pronto, você decidiu voltar, rentrer ou retourner. Os dois verbos significam voltar. Muito bem, essa é a lista dos verbos que usam o auxiliar être para ser conjugados no passado. Esses verbos são considerados de movimento. Eu falei são considerados de movimento. Muito bem. Imaginamos que eu quero conjugar o verbo sortir no passado. Primeira pergunta. Sortir faz parte dessa lista? Sim, faz parte da lista. Então, eu vou usar o auxiliar être. Então, como é que se conjuga o verbo être no presente? Vamos lá? Je suis significa eu sou ou eu estou. Continuando. Tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Muito bem, isso é o primeiro passo. A gente já sabe que o verbo sortir usará o auxiliar être para ser conjugado no passado. Isso é o primeiro passo. O segundo passo, qual é o particípio passado do verbo sortir? Aqui do lado eu coloquei os particípios passados de todos os verbos que usam o auxiliar être para ser conjugados no passado. Muito bem, só para lembrar, o que é o particípio passado? Em português, amar, o particípio passado do verbo amar é amado. Falar, falado, certo? Isso são os particípios passados. Em francês também tem os particípios passados. A gente aprendeu na aula passada, por exemplo, que todos os verbos que terminam com ER, o particípio passado dele, você só tira o R e coloca o acento agudo no E. Por exemplo, o verbo manger, que significa comer, termina com ER. Se eu quiser ter o particípio passado dele, tipo comido, eu vou tirar o R e colocar acento agudo no E. Então, manger participa ser manger, certo? Eu vou pronunciar igual, comer, comido, certo? Então, é esse particípio passado que eu vou precisar para conjugar meu verbo no passado em francês. Então, voltamos ao nosso exemplo. Eu quero conjugar o verbo sortir, certo? A gente viu que os verbos que terminam com IR, os regulares, o particípio passado dele, você só tira o R. Então, sortir termina com IR, seguindo a regra, eu tiro o R, fica apenas com I. Sortir, sorti. Sair, saído. Muito bem. Agora, para eu falar eu saí, né? No pretérito perfeito, eu saí. Em francês, eu vou falar je suis sorti. Eu saí. Você está entendendo? Literalmente, eu tenho saído, mas significa eu saí em português. Je suis sorti. Eu saí. Agora preste atenção. Se é João falando que saiu, ele vai escrever dessa maneira. Je suis sorti. Mas se é Maria falando que Maria saiu, Maria vai escrever je suis sorti. Maria vai colocar E no final. Mas lembrando que aquele E não é pronunciado. Você fala je suis sorti. Isso. Simplesmente eu coloco aquele E para significar que meu sujeito é feminino. Para Maria, je suis sorti, com E no final, eu saí. Mas para João, je suis sorti, o sorti não terá E no final. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os verbos que no passado usam o auxiliar être, o particípio passado vai depender do sujeito que fala. Isso quer dizer, se o sujeito é masculino, o particípio passado vai ser masculino. Se o sujeito é feminino, o particípio passado será feminino e para marcar o feminino, eu vou colocar um E. Lembrando que aquele E não tem nenhum efeito na pronúncia, certo? Então, continuando. Je suis sorti, je suis sorti. Tu es sorti, você saiu. Tu es sorti, você saiu, feminino.
Agora olha, il est sorti. Il est masculino, ele saiu. Então, sorti fica dessa maneira, sem nenhuma alteração. Mas elle est sortie, elle é feminino. O particípio passado vai ser feminino. Colocamos um E, certo? Muito bem. Agora preste atenção no nous. Nous sommes sortis. Se esse nous é Pedro, é João, é Mateus falando nous sommes sortis, eu simplesmente vou colocar o S, porque a gente aprendeu que o particípio passado vai depender do sujeito que fala. Como o meu sujeito é composto de homens, né, eu vou colocar o S para marcar o plural. Muito bem. Agora, se fosse Mariana, Juliana, Karine, falando nous sommes sortis, nós saímos. O sorti deles, primeiro eu vou colocar o E para marcar o feminino e depois o S para marcar o plural. Lembrando que a pronúncia não muda. No masculino eu falo nous sommes sortis, nós saímos. No feminino também eu falo nous sommes sortis, nós saímos. Com a mesma lógica, continua. Vous êtes sortis, vous êtes sortis. Ils sont sortis, eles saíram. Então, como il é masculino plural, eu só coloco o S para marcar o plural. E para terminar, elles sont sorties, E para marcar o feminino e S para marcar o plural. Então, pessoal, isso é a peculiaridade dos verbos que usam o auxiliar être para ser conjugados no passado, certo? Lembrando que com o avoir isso não acontece. Por exemplo, com o avoir, imaginamos que eu quero conjugar o verbo falar no passado, parler. Particípio passado, parler. Então, j'ai parlé, eu falei, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Pronto. Eu não fiz nenhuma alteração no meu particípio passado, porque os verbos que usam o auxiliar avoir para ser conjugados no passado, o particípio passado não depende do sujeito. Ao contrário dos verbos que usam o être para ser conjugados no passado, o particípio passado depende do sujeito. Pronto, acabou. É assim que você conjuga os verbos no passado usando o auxiliar être. O teu desafio é memorizar os verbos que usam o auxiliar être no passado. Lembrando que eles são muito poucos, porque a maioria, mais de 90%, usam o auxiliar avoir. Merci beaucoup, j'espère que tu as compris. Si tu as compris, commente. Salut!